Olá, meu nome é Andresa Prates. Juntamente com Raniele Ferraz e Gisele Barbosa, estudamos licenciatura em Biologia na UESC, no Polo de Ibicuí, Bahia. E nesse vídeo vamos falar sobre água e soluções. Classificação das soluções. Temos o soluto, o solvente e a solução. Bom, as soluções são misturas de duas ou mais substâncias e apresentam um aspecto uniforme, ou seja, são homogêneas. E elas são formadas por um ou mais soluto e um solvente, que é a substância presente em maior quantidade e que dissolve as outras substâncias. E o soluto é uma substância que está dispensa em um solvente, ou seja, é a substância que será dissolvida em um meio chamado solvente, a fim de formar uma solução qualquer desejada. E o solvente é uma substância onde o soluto é dispenso, ou seja, é a parte que se apresenta em maior quantidade em uma solução, e é onde o soluto é dissolvido. Os componentes de uma solução. Temos aqui o soluto, que dissolve-se no soluto para formar a solução. O solvente, que é a substância que dissolve o soluto, e obteremos a solução, que é a substância homogênea. As soluções são classificadas de acordo com o estado de agregação da solução, a natureza do soluto e os estados físicos do soluto e do solvente. Os estados de agregação. Temos as soluções sólidas. Nesse caso, o solvente é sólido e o soluto pode ser líquido, sólido ou gasoso. No cotidiano, os principais exemplos desse tipo de solução são as ligas metálicas. Aqui temos um exemplo que é a medalha de bronze, que é uma solução sólida. As soluções líquidas. O solvente é líquido e o soluto pode estar em qualquer um dos estados físicos. Exemplo: água açucarada, água salgada e vinho. Se misturarmos sal e água, obteremos essa solução. E temos as soluções gasosas. Tanto o solvente quanto o soluto são gasosos. Exemplo: ar e qualquer mistura de gases. A natureza do soluto. Temos as soluções moleculares. São aquelas que possuem solutos moleculares que apenas se dissolvem em água e geram uma solução não eletrolitífica, ou seja, que não conduz eletricidade. Um exemplo é a água com açúcar. E temos as soluções iônicas. Essas soluções são eletrolitíficas, ou seja, elas conduzem eletricidade. E sua formação pode ocorrer em duas formas. Quando colocamos solutos na água e elas sofrem uma dissociação iônica, ou seja, os seus íons são separados e ficam mais aquosos. E a outra forma é quando colocamos solutos moleculares que reagem com a água, sofrendo ionização, ou seja, originam íons que ficam no meio aquoso. Um exemplo disso é o cloreto de hidrogênio na água. Aqui temos um exemplo que é a molécula de cloreto de hidrogênio na água e obteremos a solução que resultam em íons. Bom, é isso. Bom, e nesse vídeo irei dar um exemplo de uma solução. Aqui temos o sal, que é o soluto, a água, que é o solvente. Então, eu vou misturar. E misturando, obteremos a solução, que é a água mais o sal, que é o solvente mais o soluto, igual solução. Agora vocês vão ficar com Raniele e Gisele, que irão dar mais continuidade ao vídeo. Olá, me chamo Gisele Barbosa e eu estou dando continuidade ao vídeo de Água e Soluções, juntamente com Andresa Prates e Raniele Ferraz, a pedido da professora Julieta Rangel de Oliveira. Nesta parte do vídeo, eu irei falar sobre a classificação da solubilidade e proporção entre soluto e solvente. As soluções estão presentes no nosso dia a dia. Na atmosfera, que é a mistura de gases, nós temos 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros gases.
Na água do mar, nós temos 96,5% de água e 3,5% de sais. A classificação da solubilidade. As soluções são classificadas de acordo com estado de agregação da solução, que já foi falado, natureza do soluto, a condutividade desse soluto, solubilidade, proporção entre soluto e solvente. A natureza do soluto, condutividade do soluto. Dependendo do tipo de soluto que está dissolvido no solvente, a solução formada pode ser eletrolítica, que ela vai conduzir eletricidade ou uma corrente elétrica, ou não eletrolítica, ela não conduz corrente elétrica, como a gente pode observar nesses dois desenhos aqui. A solução eletrolítica também é chamada de solução iônica, porque apresenta íons. Para formar esse tipo de solução, o soluto pode ser iônico, isto é, formado por íons ou moleculares e sofrer ionização. Um exemplo de soluto iônico é o sal de cozinha, NaCl. Ao ser colocado na água, ele tem o seu ânion, Cl, que é negativo, atraído pela parte positiva da água, H+, ou seja, o hidrogênio positivo, enquanto seu cátion, Na+, é atraído pela parte negativa da água, o oxigênio. Após essa separação, esses íons ficam dispersos, o que configura o fenômeno chamado de dissociação iônica. Um exemplo de soluto molecular é o HCl, cuja fórmula é formada por uma ligação covalente ou por um compartimento de um par de elétrons entre o hidrogênio e o Cl, o que significa que não há íons. Todavia, ao entrar em contato com a água, ele reage e forma íons H positivo e Cl negativo. Solução eletrolítica. No entanto, também vale ressaltar que ela também é chamada de soluções moleculares, e são formadas unicamente pela dissolução de solutos moleculares que não reagem com a água, ou seja, não vai conduzir eletricidade. É o caso do açúcar, a sacarose, formada por 12 átomos de carbono, 22 de hidrogênio e 11 de oxigênio. Inicialmente, seus cristais são muito agrupados. Em água, eles se separam até ficar imperceptíveis. Porém, suas moléculas não se rompem e continua sendo essa fórmula que já foi falada. Como não há íons, a solução não conduz eletricidade. Solubilidade é a quantidade máxima de um soluto que pode ser dissolvida em um determinado volume de solvente a uma dada temperatura e pressão, formando um sistema estável. O cloreto de sódio, por exemplo, apresenta um coeficiente de solubilidade em água igual a 360 gramas por litro em temperatura ambiente, o que significa que 1 litro de água pode dissolver até 360 gramas de NaCl. A solubilidade pode ser classificada como insaturada, saturada ou supersaturada. Na solução insaturada, também chamada de não saturada, esse tipo de solução contém menor quantidade de soluto. Por exemplo, uma solução de 20 gramas de NaCl em 1 litro de água, ela vai estar totalmente dissolvida. A solução saturada é uma solução com a quantidade máxima de soluto totalmente dissolvido pelo solvente, e se mais soluto for acrescentado, o excesso acumula-se no fundo, formando o corpo de fundo. Por exemplo, uma solução formada por 360 gramas de NaCl em 1 litro de água. Ela vai estar dissolvida e vai haver também um sólido que não se dissolve, que vai ficar como corpo de fundo. A solução supersaturada é um sistema instável, pois a quantidade de soluto é maior do que a máxima permitida. Se dissolvermos 400 gramas de NaCl em temperatura ambiente, por exemplo, teremos uma solução supersaturada, pois ela vai ter muito mais corpo de fundo. Tem o resumo, das 3 soluções: insaturada, saturada e supersaturada. Proporção entre soluto e solvente. De acordo com a quantidade de massa de soluto e solvente presente na solução, poderemos ter 2 possibilidades de classificação. Para compreendê-las, precisamos conhecer o conceito de coeficiente de solubilidade, ou CS. O CS representa a quantidade máxima de determinado soluto que poderemos dissolver em 100 gramas de água em temperatura ambiente. Podemos compreender a classificação da proporção entre soluto e solvente para uma solução. Pode ser diluída. São aquelas que possuem uma pequena quantidade de soluto em relação à quantidade de solvente. Por exemplo, uma solução formada por 1 grama de NaCl para 100 gramas de água. A quantidade de soluto é menor que a quantidade de solvente. E aí ela vai estar totalmente diluída. Concentrada.
são aquelas que possuem grande quantidade de soluto em relação à dissolvente. Por exemplo, uma solução formada por 30 gramas de NaCl em 100 gramas de água. A quantidade de soluto é maior do que a dissolvente. E para calcular o coeficiente da solubilidade é utilizada a seguinte fórmula. Levando em conta a quantidade padrão de massa, 100 gramas, usamos a seguinte fórmula, com o uso da regra de 3. CS, que é o coeficiente da solubilidade, 100, que é a quantidade padrão, e M1, que é a massa do soluto, dividido para M2, que é a massa dissolvente. A solubilidade de um sal varia linearmente com a temperatura. Se há 30 gramas de sal e 180 gramas de solução, tem-se 150 gramas de água. Aqui nós teremos 150 gramas de água e 30 gramas de sal. 100 gramas de água, vamos descobrir qual o valor desse x. 150x igual 100 vezes 30. Aqui foi utilizada a regra de 3. 150x, 100 vezes 30 é igual a 3.000. X é igual a 3.000 dividido por 150. Logo, x é 20 gramas de sal. O coeficiente do sal a 30 graus Celsius é de 20 gramas para 100 ml. Temos as referências bibliográficas. Continue assistindo o vídeo. Meu nome é Raniele Ferraz e vou dar continuidade ao trabalho de água e soluções. Concentração. Apresenta uma alta relação soluto e solvente, ou seja, a quantidade de soluto dissolvida na solução está bem próxima da solubilidade dele. Cálculo de concentração. Porcentagem em massa. Então, quer dizer, massa soluto, massa solução, vezes 100%. Exemplo, assim, uma solução com 40% de massa sobre massa de etanol, em água contendo 40 gramas de etanol, em 100 gramas de solução, e se prepara misturando 40 gramas de etanol e 60 gramas de água. Molaridade. Concentrada em mol por litro ou concentração em quantidade de matéria, é a razão da quantidade de matéria do soluto, mol, pelo volume de solução, litros. Expressa na unidade mol, molar, a molaridade também pode ser expressa por mol por decímetro cúbico. Cálculo de molaridade. Moles de soluto sobre quilos de solvente. Exemplo, a molaridade mol se define como o número de moles de soluto por quilograma de solvente. Osmolaridade. Concentração de soluto definida como o número de moles, OMS, de soluto por litro de solução, SMS sobre L. A osmolaridade de uma solução geralmente é expressa como OMS sobre L, osmolar. Exemplo, a osmolaridade é definida como o número total de partículas dissolvidas por litro de solução. Para eletrólitos, como a glicose, a osmolaridade é igual à molaridade. Diagrama de fase da água. Representa as fases da matéria termodinâmicas em função da pressão e da temperatura. É chamada de diagrama de fases. O ponto triplo da água ocorre quando a mesma está a temperatura de 0,01 graus Celsius sob a pressão de 611,73 pascal. Exemplos. Curva de fusão, validada sob dois aspectos, para substâncias que se dilatam na fusão e para que se contraem na fusão, como por exemplo, água, bismuto, ferro, antimônio, é seguido de uma diminuição da pressão. Curva de vaporização, ocorre de duas formas, por ebulição ou por vaporação. A temperatura de vaporação por ebulição depende da pressão de tal forma que, à medida que aumenta a pressão, a temperatura de ebulição aumenta também. A vaporização por vaporação é um processo que ocorre sob pressão atmosférica independente da temperatura. Como, por exemplo, moléculas de um líquido não possuem a mesma velocidade, mas existem alguns mais velozes que conseguem escapar da superfície do líquido, fazendo com que o mesmo evapore. Curva de sublimação. Se encontra abaixo da pressão do ponto triplo, se aquecido ou resfriado, respectivamente, para diretamente de uma fase para outra. Interações diplo-permanente. São forças atrativas que ocorrem entre moléculas polares e as forças intermoleculares, genericamente chamadas de forças Van der Waals, são três. Diplo-induzida e diplo-polar instantâneo,
ligações de hidrogênio e diplo permanente, conhecidos como diplo-diplo. Van der Waals é a soma de todas as forças atrativas e repulsivas, que não sejam forças devidas a ligações covalentes entre moléculas. A força de Van der Waals diferencia-se das ligações de hidrogênio e das interações diplo-diplo, por serem mais fracas em comparação a esta. Temos como exemplo a lagartixa, aquelas de parede, que tem como habilidade de haver com uma força de Van der Waals, que são forças intermoleculares denominadas assim em homenagem ao cientista, que determinou as forças que estabelecem entre as moléculas. A força é a diplo-diplo, que estabelece entre as patas da lagartixa e a superfície por onde ela anda, resultando num processo em que as moléculas não apresentam diplo. Constante dielétrica do meio. É uma propriedade do material isolante utilizada em capacitores que influi na capacitância total do dispositivo. Matematicamente, ou seja, é a razão entre a capacitância obtida com uma determinada tensão no capacitor que contém um dado dielétrico e a capacitância obtida sem o dielétrico. Função: barrar a passagem da corrente elétrica, acumular cargas elétricas em razão de sua polarização, evitar a ruptura dielétrica do ar em fios de alta tensão e isolar componentes elétricos. Cadeias aromáticas são cadeias fechadas que possuem o anel benzênico e possuem ressonância entre seus elétrons. Essas cadeias, em geral, têm 6 átomos de carbono que alteram ligações duplas e ligações simples. Polinuclear, quando possui vários anéis aromáticos. Exemplos: cadeias não aromáticas, não possuem o anel benzênico. Mistas, possuem uma parte aberta com pelo menos uma extremidade e também possuem uma parte cíclica. Cadeias abertas, acíclicas ou alifáticas, apresentam 2 extremidades ou pontas de cadeia. As cadeias carbônicas abertas podem ser classificadas de acordo com o tipo de sua ligação química. Temos como exemplo essa cadeia aberta, acíclica ou alifática. São aquelas que não apresentam um ciclo. Exemplo de cadeias: anormal, também chamada de cadeia reta ou linear. Esse tipo de cadeia apresentam apenas 2 extremidades. Cadeia ramificada, possui mais de 2 extremidades. Saturadas, quando as ligações entre os carbonos são apenas ligações simples. Cadeias insaturadas, quando possui pelo menos uma dupla ou tripla ligação entre carbono. Cadeia homogênea, se na cadeia carbônica não houver nenhum outro tipo de átomo entre os carbonos. E cadeia heterogênea, se houver pelo menos um átomo de outro elemento entre os 2 carbonos na cadeia, isto é, um heteroátomo. E para finalizar, vou falar um pouco sobre o mol. É o nome da unidade de base do Sistema Internacional de Unidades para a Grandeza Quantidade de Substâncias. É uma das 7 unidades de base. A massa molar estabelece uma proporção constante entre os valores de massa atômica de 2 elementos. Por exemplo, a massa atômica do oxigênio é 16 unidades. Portanto, a massa molar do oxigênio é 16 gramas por mol. O mesmo vale para fórmulas e moléculas.